Nos próximos 8 episódios, eu quero convidar você a orar comigo, as orações apostólicas. Eu quero, nesses dias, refletir sobre cada uma delas. Hoje, nós vamos falar sobre uma oração e vamos orar através da palavra de Deus. Mas por que as orações apostólicas são tão importantes? Porque elas são tesouros preciosos encontrados nas Escrituras. Diferente de muitas orações que nasceram de necessidades momentâneas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e registradas na palavra de Deus para revelar aquilo que está profundamente no coração do Pai para seus filhos. Quando estudamos as orações de Paulo, Pedro e dos primeiros discípulos, percebemos algo surpreendente. Eles raramente oravam por conforto, prosperidade ou soluções imediatas para os problemas da vida. Em vez disso, suas orações estavam focadas em algo muito maior: crescimento espiritual, intimidade com Deus, fortalecimento da fé, conhecimento da vontade do Senhor, plenitude do Espírito Santo, amor, esperança, perseverança e transformação de caráter. As orações apostólicas nos ensinam a enxergar a vida pela perspectiva do reino de Deus. Elas nos levam além das necessidades temporárias e nos conduzem para aquilo que tem valor eterno. Enquanto muitas vezes nossas orações estão centradas no que queremos que Deus faça por nós, as orações apostólicas irão nos ensinar e nos mostrar o que Deus deseja fazer dentro de nós. Elas nos ensinam a orar por nossos filhos para que eles conheçam a Deus profundamente. Nos ensinam a interceder por nossa família para que sejam fortalecidos no amor de Cristo. Nos ensinam a buscar sabedoria espiritual, discernimento, santidade e maturidade. Nos ensinam a desejar mais da presença de Deus do que das bênçãos que ela pode nos dar. Outro aspecto maravilhoso é que essas orações não são apenas palavras antigas registradas na Bíblia. Elas continuam atuais. Cada pedido feito pelos apóstolos permanece relevante para os cristãos de hoje. Ainda precisamos ser fortalecidos no homem interior. Precisamos compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. E ainda precisamos da esperança, perseverança, ousadia e do derramar do Espírito Santo. Quando oramos as orações apostólicas, estamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Estamos aprendendo a desejar aquilo que o próprio Espírito deseja realizar em nossa vida. Estamos permitindo que a palavra molde nossas prioridades, transforme nossos pensamentos e aprofunde nossa comunhão com o Senhor. Sabe, talvez por isso essas orações tenham atravessado os séculos sem perder a força. Elas não foram escritas apenas para uma igreja do passado. Foram preservadas para a igreja da nossa geração, para a igreja de hoje. As orações apostólicas nos levam para mais perto de Deus. Elas fortalecem nossa fé, nossa esperança, nosso caráter. Elas renovam nossa paixão por Cristo. E, acima de tudo, elas nos lembram que o maior propósito da vida não é apenas receber algo de Deus, mas conhecer a Deus cada vez mais profundamente. Que estas orações não sejam apenas textos que lemos ou ouvimos nos próximos dias, mas verdades que carregamos em nosso coração todos os dias da nossa vida. Porque quando aprendemos a orar como os apóstolos oraram, começamos a viver de maneira
como eles viveram, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo e cheios da presença de Deus. Então eu quero te convidar nos próximos dias a orar comigo. Hoje, a oração 1 está em Efésios 1, 17 a 19. Espírito de sabedoria e revelação, esse é o tema. Sabe, se existe algo que todos nós desejamos é direção. Queremos saber qual caminho seguir, entender o que Deus está fazendo. Queremos respostas para perguntas que muitas vezes carregamos durante anos. Mas existe algo mais importante do que receber respostas. É conhecer aquele que possui todas as respostas. E é exatamente sobre isso que Paulo está orando quando ele escreve aos Efésios. Escute com atenção essa oração que Paulo deixou registrada. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Glória a Deus! Que oração extraordinária! Sabe, Paulo não está escrevendo para incrédulos. Ele está escrevendo para pessoas convertidas, pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que já tinham ouvido o evangelho. Mesmo assim, ele entende que existe uma diferença enorme entre conhecer informações sobre Deus e conhecer verdadeiramente a Deus. Vivemos em uma geração que sabe muito. Temos acessos a livros, mensagens, cursos, vídeos, estudos bíblicos como nenhuma geração antes de nós teve. Mas conhecimento intelectual jamais substitui revelação espiritual. Você pode conhecer versículos e ainda não conhecer o coração do Pai. Pode frequentar cultos e ainda viver espiritualmente cansado. Pode ter anos de caminhada cristã e ainda enxergar a vida apenas pela perspectiva humana. Sabe, por isso Paulo fez essa oração. Ele pede que Deus ilumine os olhos do coração. Porque existem coisas que não são vistas com os olhos naturais. A esperança do chamado não é vista com os olhos naturais. A herança dos santos não é vista com os olhos naturais. O poder de Deus não é compreendido apenas pela razão humana. Tudo isso precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Sabe, talvez você esteja ouvindo este áudio enquanto enfrenta uma situação que não entende. Talvez esteja sem resposta. Talvez você esteja procurando uma resposta em lugares errados. Talvez hoje você esteja preocupado com seus filhos, lutando com questões financeiras. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez esteja cansado emocionalmente. Talvez esteja vivendo uma estação de espera. E a oração de Paulo nos ensina algo muito precioso. Antes de Deus mudar nossas circunstâncias, muitas vezes Ele deseja mudar a nossa visão. Porque quando enxergamos Deus corretamente, passamos a enxergar tudo mais diferente. Sabe, quando Pedro olhou para o vento, ele afundou. Quando ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. O problema nunca foi o tamanho das ondas. O problema foi para onde os olhos dele estavam olhando. Sabe, talvez o Espírito Santo esteja nos convidando hoje a levantar os olhos novamente, a lembrar quem Deus é, a lembrar quem somos nele, a lembrar da esperança do nosso chamado, lembrar da esperança que nos espera, a lembrar do poder que opera em nós. Sabe, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua disponível àqueles que creem.
sabe? Mas eu quero transformar essa palavra em um clamor, em uma oração. E quero te convidar a clamar comigo. Não apenas uma oração rápida, mas uma oração profunda. Uma oração para o coração. Uma oração para a nossa família, para os nossos filhos. Uma oração para aqueles que estão cansados. Uma oração para aqueles que precisam voltar a enxergar no dia de hoje. Ah, Pai, obrigada pela Tua palavra. Hoje nós nos aproximamos de Ti. Sabe, neste momento, com reverência e gratidão. O Senhor é o Deus do céu e da terra. O Deus que nunca dorme, nunca perde o controle. O Senhor é o Deus que conhece o fim desde o começo. O Senhor é o Deus que vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Por isso hoje nós fazemos nossa oração do apóstolo Paulo. Concede-nos espírito de sabedoria e revelação. Em um cheio de voz, ajuda-nos a ouvir a tua voz. Em um mundo cheio de distrações, ajuda-nos a perceber a tua presença. Em um mundo cheio de informações, conceda-nos revelação. Não queremos apenas saber mais de Ti. Queremos Te conhecer. Queremos andar contigo. Queremos conhecer os caminhos. Queremos seguir a Tua palavra. Pai, ilumina os olhos do nosso coração. Existem áreas na nossa vida onde ainda caminhamos em escuridão. Existem decisões que não sabemos tomar. Existem perguntas que ainda não foram respondidas. Existem lágrimas que ninguém vê. Existem dores que carregamos em silêncio. Existem batalhas travando que ninguém está olhando. Mas nada está oculto diante dos teus olhos. Por isso nós pedimos hoje, Pai, ilumina-nos. Onde há derrama a Tua luz. Onde há confusão, derrama a Tua luz. Onde há ansiedade, segurança, derrama a Tua luz. Mostra as esperanças do nosso chamado. Quando o mundo disser que somos mais um, lembra-nos que fomos escolhidos pelo Senhor. Quando as circunstâncias estarem em nossa identidade, lembra-nos que pertencemos a Ti. Quando a culpa tentar nos aprisionar, lembra-nos da cruz. Quando o passado tentar nos perseguir, lembra-nos da redenção. Pai, nós oramos pelos nossos filhos. Abra os olhos espirituais dos nossos filhos. Protege, Pai, tira dessa geração. Protege das filosofas que tentam afastar essa geração, Senhor, da Tua verdade. Protege os enganos que condensam suas mentes. Que eles conheçam Jesus ainda jovens. Que aprendam a amar a Tua palavra. Que sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Que não sejam guiados pela pressão dos amigos. Que não sejam guiados pela cultura deste mundo. Mas sejam guiados pela verdade. Pai, guarda os pensamentos deles, coração, sonhos deles. Guarda o futuro deles, Senhor. Levanta, Pai, na minha geração, uma geração apaixonada pela Tua presença. Uma geração que ama a verdade. Uma geração que ama a oração. Uma geração que ama Jesus acima de todas as coisas. Pai, mostra-nos também a riqueza da glória e herança que temos em Cristo. Vivemos em um mundo que corre atrás das riquezas temporárias. Mas existe esperança eterna para os Teus filhos. Ajuda-nos a viver olhando para a eternidade. Ajuda-nos a lembrar que esta vida não é tudo. Ajuda-nos a investir naquilo que permanece na eternidade. Ajuda-nos a construir tesouros no céu. E quando estivermos cansados pela caminhada, lembra da suprema grandeza do Teu poder. O mesmo que amar Ele, que sustentou Elias, fechou leões, o mesmo poder levantou Lázaro, o mesmo poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder cooperando hoje. Por isso, Pai, nós rendemos, nós entregamos a Ti todas as nossas
preocupações, os nossos medos, enfermidades, relacionamentos. Entregamos nossos filhos, netos, noras, entregamos nosso tudo, nosso ministério, não pertence. A nossa casa, a nossa finança. Ai, nós sabemos, Senhor, é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos. Que os nossos olhos sejam fixos em Jesus. Que o nosso coração permaneça firme em Jesus. Que a nossa esperança nunca seja jogada. Que a nossa fé não desfaleça. E que possamos viver cada dia conscientes da grandeza de Deus chamou. Nós oramos assim como o apóstolo Paulo, confiando em tua fidelidade, em ti, descansando teu amor e esperando em tuas promessas. Ai, em nome de Jesus. Obrigada por esta palavra, Pai. Ouça nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Ouça nossa oração nesse dia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Espero você amanhã para o episódio 2.